Continue assistindo nossa entrevista com o prefeito Carlos Delgado. Sempre lembrando que o jornalismo do Box 3 TV é um oferecimento de Michele Cozinha de Brasa. Nós tivemos agora recentemente um episódio, né, um tanto quanto negativo, no sentido do desabastecimento. Então, gostaria que o senhor confidenciasse a nós sobre a questão da... Já se pensou numa revisitação desse contrato? Sim. Já se pensou até sobre uma própria municipalização do serviço? O que a sua gestão pensa? Hoje nós já estamos no quarto aditivo contratual, né? Isso traz muitos prejuízos para a população da Uruguaiana, uma vez que um contrato não foi feito da melhor maneira para a população e ele precisa ir se modificando ao andar do jogo, vamos dizer assim. As regras vão se modificando com a partida rolando. Isso é prejudicial. Agora nós estamos no quarto aditivo, estamos discutindo também isso, esse cumprimento desse quarto aditivo. E dia 1º de janeiro, né, nós tivemos um problema generalizado, onde mais uma vez se constatou que a empresa não possui a reserva e armazenamento diante da capacidade, inclusive, que ela tem que ter com base legal no contrato. E a nossa notificação também foi referente a isso, né, que em 2 horas o desabastecimento foi geral em toda a cidade. Então eles devem ter essa capacidade de reservatória e mais uma vez ficou comprovado que eles não possuem. Inclusive, essa notificação reiterou uma notificação que já havia sido feita no ano passado pela Comissão de Fiscalização da BRK, o que nos próximos dias, e eu tive reunião ontem com a comissão, vai gerar uma multa, tem que doer no bolso. Né? A gente tem que usar das maneiras legais, né? E a comissão atua nesse sentido, né? Com critérios e com questões que precisam ser, né, notificações, questões legais, para que a gente possa desencadear, inclusive, essa multa. Posso fazer uma sugestão como uruguaianense? Claro. A gente percebe que nos últimos anos alguns dos problemas que houve com os contratos da BRK, eles foram revertidos em multas, em asfaltamentos, coisas assim. Seria muito interessante a fiscalização do governo bater em cima do serviço em si. Ainda mais que tu falou, por exemplo, agora vocês estão com um plano de asfaltar toda a cidade. Não existiria, claro, sempre é bom uma ajuda, eu imagino, mas não existiria a necessidade de, por exemplo, aplicar multas e se reverter essas multas em asfaltamentos, tu entende? Eu ia te pedir, como uruguaianense, para se focar um pouco mais na questão do serviço. Sim. A gente ainda não tem 100% de Uruguaiana com saneamento básico, né? Sim. E isso eu acho que é uma questão importante. A gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre infraestrutura e desenvolvimento econômico. O senhor falou do desenvolvimento econômico da Setembrino de Carvalho, que está pujante na região. Eu te pergunto em relação a esse, sim, acredito que vai trazer também um grande desenvolvimento econômico para a cidade, é o laboratório da Unipampa, que vai permitir que a cidade consiga regularizar muito mais a produção animal e industrial desses produtos, né? Como é que anda isso? Você já tem uma ideia de quando isso vai ser implementado na cidade? O projeto foi contemplado agora há pouco no programa do governo do estado. Exato. E nós também, paralelamente a isso, nós também temos um outro processo tramitando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o SISB, que é justamente o selo de inspeção animal que permite, no caso, a industrialização de produtos de origem animal, que vem também ao encontro na questão do laboratório e que com certeza a Uruguaiana vai ganhar muito com isso, que a gente, acho que nos próximos meses já deve ter esse selo que é fundamental, né? Por exemplo, industrialização de linguiça, né? Precisa ter esse selo. Então a Uruguaiana vem há bastante tempo correndo atrás dos pré-requisitos para que a gente pudesse conquistar, e é algo realmente um pouco burocrático e rígido, né, como tem que ser, inclusive, pelo manuseio desses produtos, mas a gente precisa, sim, ter isso, né, para a gente poder valorizar o empresário local também. Bom, a gente está no campo do desenvolvimento econômico. O senhor já respondeu por essa pasta também numa das gestões do governo Rony. Então, eu aproveito para perguntar sobre as políticas voltadas a essa pasta exclusivamente, para depois trazer à luz alguns outros dados da nossa cidade, para fazer uma segunda pergunta. Tá? Então, basicamente, vamos começar
qual é o seu diagnóstico da pasta e qual é a política que será aplicada para o desenvolvimento ou catapultar essa pasta. Perfeito. Hoje o Uruguaiana está vivendo um momento muito significativo, né, onde nós temos diversos investidores olhando, mirando para a Uruguaiana e não só mirando, realmente efetivando os investimentos em Uruguaiana. Óbvio que o que catapultou isso foi os free shops, os voos regionais, quais inclusive nós já temos reunião no final do mês junto ao governo do estado para a retomada diária dos voos, e nós precisamos levantar este assunto porque é fundamental para o desenvolvimento econômico que as pessoas tenham facilidade no ir e vir, né? Então, partindo desse princípio, mas a abertura dos free shops e o crescimento dos free shops proporcionou inclusive, né, que o mercado tradicional, o comércio tradicional fosse beneficiado, uma vez que, atraído pelos free shops, essas pessoas vão na padaria, no restaurante, acabam circulando no nosso comércio tradicional e o dinheiro respinga em todo mundo. Aquele dinheiro que muitas vezes não viria, porque esse turista não viria por si só, muitas vezes, para conhecer o comércio tradicional, mas havendo um atrativo a mais, como no caso dos free shops, a gente consegue entender todo esse processo e arrecadar no sentido de que o município possa também circular mais recursos dentro do município, gerando mais emprego, mais dignidade. É o que a gente entende agora, que a partir de agora, que a gente recebeu semana passada o Luciano da Van, onde vai fazer um grande investimento em Uruguaiana. Nós recebemos uma empresa de alimentos de arroz, onde já comprou uma área de beneficiamento de arroz também, cerca de mais de 70 milhões de investimento. E também fomos apresentados semana passada pelo projeto no Parque da Harmonia, lá de energia eólica, onde pega Uruguaiana, Alegrete e Quaraí, as 3 divisas, onde o investimento é de 3 bilhões de reais. E isso significa, né, que nós teremos uma significativa oferta de oportunidades, oferta de empregos. Então, como eu sempre digo, o papel do poder público é promover a cidade, atraindo os investidores e buscar políticas públicas para qualificar a mão de obra dessas pessoas. Então, a gente precisa sim fazer parcerias para que a gente possa ofertar cursos capacitantes, profissionalizantes, para que essa mão de obra fique aqui em Uruguaiana, fique para as pessoas daqui, fique para quem precisa, e a gente entende que esse sim é o papel do poder público, para aquele cidadão a gente possa resgatar ele e alocar ele no mercado de trabalho, e isso é dignidade, é qualidade de vida, é prosperidade, e é isso que a gente precisa para que a Uruguaiana como um todo cresça. Eu sempre digo, depois do desenvolvimento econômico vem o desenvolvimento social, porque se essa pessoa tem um emprego, tem um trabalho, ela vai ter progresso na sua família, na sua vida pessoal também. O senhor, de forma espontânea, já respondeu a segunda pergunta. Era essa, estava aqui te juro, o senhor falou isso no seu discurso de posse, quando falou de dignidade social, e era justamente isso que eu encamparia, né? A dignidade se dá através do subsídio de educação, de capacitação e depois a oportunidade da vaga de emprego, né? Porque a gente acabou fazendo um levantamento dos dados aqui, que segundo o IBGE também, ainda num censo realizado em 2022, a população de Uruguaiana, que eu havia dito que é de 117 mil, porém na faixa etária mais jovem, daquela que está terminando o ensino médio e se preparando para a academia ou para o próprio mercado de trabalho, é possível perceber uma pequena evasão dessa faixa etária, desde os 18 anos, não é até os 30 e 34. Então, eu ia lhe perguntar sobre ao que se atribuiria isso. Será que é a falta de oportunidade, a falta de capacitação? Também, mas eu acredito que esse número também reflete um pouco em outras cidades no país. Eu também acompanhei uma pesquisa onde diz que nós temos uma faixa muito grande entre jovens que não estudam e nem trabalham. Então a gente precisa também atrair esse jovem, né? Seja com a nossa Unipampa que nós temos no município, nós temos o Colégio Agrícola também, gratuito, uma escola técnica agrícola no município, gratuita. Então, mas a gente precisa também, como eu sempre digo, entender o cenário. Não adianta eu fazer uma formação para A se o mercado está querendo B. Então, essa radiografia de município que nós precisamos entender
para poder também ofertar esses cursos na prática de questões que vão sim ali na frente ser oportunidades de fato. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas esperam a oportunidade chegar para depois se qualificar. Então a gente precisa dar um pontapé à frente, um passo adiante, porque essa oportunidade vai chegar. Isso a gente já tem a convicção. Então agora a gente precisa também trazer essa pessoa e fazer que a gente sabe que quando a gente fala de um espaço de tempo, as pessoas não querem muitas vezes esperar um período para que aquela oportunidade aconteça. Mas a questão é real, né, e vai acontecer, então a gente precisa sim dessas políticas públicas e parcerias, né, com o Sistema S, com grupos que possam fazer esse aporte educacional para capacitar não só jovens, mas aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que gostariam de se inserir novamente. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que com a dinâmica e desenvolvimento geral de tudo, muitos postos de trabalho foram acabando se extinguindo, né? E então essas pessoas também que muitas vezes ficaram fora do mercado de trabalho, a gente tem que qualificar elas para requalificar no caso, para que elas possam ser reinseridas também em outra atividade. Esse segmento é um oferecimento de Michele Cozinha de Brasa.